Nós vamos dar início ao estudo. Antes, eu só queria falar um recado aí pro pessoal, pros que estão se opondo à interpretação historicista, tá? Porque, como nós falamos nas lives passadas, as profecias, elas não comportam interpretação particular. Então, as pessoas que estão, os youtubers que estão trazendo interpretações do que eles acham, eles estão incorrendo num grave risco. Eu vou colocar aqui uma passagem do último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22, que fala o seguinte, ó. Porque, ó, Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então é o seguinte, e também tem no versículo 19, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então, o livro de Apocalipse, pessoal, ele é uma coisa muito, muito séria. Tanto que tem promessas de bênçãos para quem lê e compreende o Apocalipse no capítulo 1. E tem promessas de pragas e maldições para quem acrescenta ou retira alguma coisa. Nós estamos interpretando do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 22, versículo 21, versículo por versículo, o livro inteiro. É um estudo por semana. Às vezes a gente tem que quebrar em 2 semanas o estudo de um único capítulo. E nós estamos nos utilizando apenas de chaves bíblicas, ou seja, a interpretação que a própria Bíblia nos dá do que significa aquela palavra em linguagem profética, e fatos históricos. Fatos históricos, assim, de conhecimento de todos, que constam da arqueologia, das enciclopédias. Então, as pessoas que estão se opondo, eles são criacionistas, são terraplanistas, eles não aceitam, já tentei comentar em alguns vídeos, não vou citar o nome deles, porque eles não citaram o meu, mas meus comentários foram apagados, sendo que eu comentei de forma bastante respeitosa e fundamentada. O debate é bíblico. No livro de Atos você tem mais de 10, 15 passagens sobre debates bíblicos que Paulo disputava com os judeus, Paulo disputava com os gentios, até debate com dia, horário marcado. Então eles não aceitam o debate, deletam os comentários e ficam pregando, pega o versículo tal do livro tal, aí vai lá ler. Depois já muda para outro livro e pega mais um versículo isolado. Aí já começa a comentar coisa da própria cabeça. Não é assim que você interpreta o livro de Apocalipse e não é assim que você faz o estudo bíblico. Tem que ser ponto a ponto, de forma detalhada, com base nas próprias Sagradas Escrituras e na história, em fatos históricos. Tudo bem, Flávio? Um resumo bem rapidinho das 5 trombetas anteriores? Ok, um resumo. Primeira trombeta nós vimos que se refere... Eu já coloquei aqui na tela, Flávio. Eu vou colocar aqui na tela, tô compartilhando a própria tela do... Tem um resumo de cada trombeta. Isso, né? Já tá aqui na tela, ó. Deixa eu ver se já tá aparecendo para vocês, já está. Então, em Apocalipse 8, as 4 primeiras trombetas representavam as guerras dos povos bárbaros contra o Império Romano. A terça parte da sua terra, a terça parte das suas árvores, a terça parte de seus soldados, a terça parte dos seus navios foram destruídos. Então, a terça parte do reino de Roma estava em trevas, a luz da cidade eterna não mais brilhava. Primeira trombeta, invasão dos godos, comandados por Alarico ao Império Romano Ocidental, quando os homens destruíram as florestas. Segunda trombeta, invasão dos vândalos, comandados por Genserico ao Império Romano Ocidental, quando os homens morreram no mar. Terceira trombeta, invasão dos hunos, comandados por Átila, ao Império Romano Ocidental, quando os homens sofreram um grande flagelo. A quarta trombeta foi a invasão dos Érolos, comandados por Odoacro, ao Império Romano Ocidental ainda,
quando os homens se tornaram bárbaros. Então, depois dessa quarta trombeta da invasão dos Érulos, praticamente foi destruído o Império Romano Ocidental, restando apenas o Império Bizantino, ou seja, o Império Romano Oriental, que está no Apocalipse 9. Então, nós falamos na live passada sobre a quinta trombeta, e a quinta e a sexta, elas são as invasões dos... Tem algo importante na quarta trombeta, que foi a queda total de Roma. E é o que nós vamos ver depois lá em Apocalipse 13, uma das cabeças recebeu uma ferida mortal. É bem importante. A quarta trombeta, a invasão dos Érulos, comandada por Odoacro, a queda de Roma no ano 476, e inclusive o imperador foi morto, né? Então, a queda de Roma foi a ferida mortal que nós vamos depois estudar lá para frente em Apocalipse 13. Por isso que é importante o estudo progressivo, as chaves bíblicas e o entendimento de cada parte, porque tudo isso vai construindo a imagem completa da profecia. Ok, pode continuar, Gilberto. Não, perfeito. Então, depois de sucumbirem a 3 invasões, godos, vândalos e hunos, o Império Romano Ocidental caiu, como bem dito pelo irmão Flávio, com a invasão dos Érulos, comandados por Odoacro, quando os homens se tornaram bárbaros. Foi destruída a cultura, foi destruído tudo, morreu o imperador. E aí o que aconteceu? Sobrou o Império Bizantino, Oriental, que é Apocalipse 9. Então a quinta e a sexta trombetas do Apocalipse foram as invasões dos maometanos e otomanos ao Império Romano Oriental. Ferozes guerreiros que atormentaram e mataram os bizantinos durante séculos. A quinta trombeta é o primeiro ai de Apocalipse 8:13. Deixa eu pegar aqui para quem não lembra. Apocalipse 8:13, no finalzinho, depois que ele fala... depois que o quarto anjo toca a trombeta, ele ainda fala, olha, que ele viu mais um anjo voar pelo meio dos céus, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, ai é um juízo, geralmente é um juízo muito sério, né? Ai de ti... Cafarnaum, ai de ti, Betsânia. Jesus falava ai, né, quando iria vir um juízo grande sobre povos, cidades. Então, o que são esses 3 ais? Um nós já vimos na semana passada. O primeiro ai de Apocalipse 13, a fundação do Islã, invasão dos exércitos muçulmanos ao Império Bizantino, ao Império Romano Oriental, quando os homens foram atormentados pelos 5 meses, né, que na verdade são 150 dias, convertendo... para anos, 150 anos, porque um dia representa um ano profético. E a sexta trombeta é o segundo ai. Opa, isso é um errinho de digitação aqui. Sexta trombeta é o segundo ai de Apocalipse 8:13, invasão dos turcomanos ao Império Bizantino, Império Romano Oriental também, quando os homens foram mortos. É isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, os demais estudos estão aqui no canal e na playlist. É facinho de encontrar a playlist. Eu, inclusive, coloquei ela na descrição desse vídeo, dessa live. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos aqui para a sexta trombeta de Apocalipse 9. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre,
que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então é isso que nós vamos interpretar hoje à luz das escrituras e dos fatos históricos. Correto, irmão Flávio? Flávio, não estou ouvindo o seu áudio. A sexta trombeta corresponde ao segundo ai, e agora nós vamos à exegese, à interpretação hermenêutica desse capítulo, dessa outra parte do capítulo 9 do Apocalipse. Nós vemos que o contexto está falando de juízos sobre o império da besta. É sempre importante não perder essa visão do que é o Apocalipse, que é o juízo de Deus sobre o Império Romano, seja na sua fase pagã, seja na sua fase, digamos, entre aspas, cristianizado, né? Nós temos, então, aí um período de juízos. Agora, esses 3 ais, eles correspondem ao juízo de Deus sobre uma parte do império que vai se construir dentro de um cristianismo apostatado, logicamente, e vai gerar aí os adoradores da besta. Nós vamos ver que esses juízos se fazem necessários justamente porque, assim como o Império Pagão, os Césares, eles perseguiam, mandavam matar os nossos irmãos, perseguiam a igreja verdadeira. Esse império, agora, na sua segunda fase, chamada fase sacro-romana, cristianizada, vai criar uma imagem da besta, vai criar uma cópia do Império Pagão, só que agora com uma investidura, uma pseudo-investidura cristã. Os adoradores da besta adoram imagens de esculturas, a adoração dos santos, né, em imagem de esculturas, doutrinas pagãs, né, doutrinas trazidas do mitraísmo. Depois nós vamos ver aí a adoção da adoração ao sol através também de uma falsa ou pseudociência heliocêntrica. Tudo isso se constrói nesse período conhecido também como a imagem da besta. E a quinta trombeta e a sexta trombeta já entra dentro desse contexto dos adoradores da besta, que tem a marca da besta, o sinal da besta, que é a doutrina falsa que é divulgada, pregada pelo sistema do anticristo. O anticristo ele vai subir justamente nesse período do sexto século. No sexto século, o anticristo ele se consuma no trono, como nós vamos ver em estudos depois para frente no livro de Apocalipse, que coincide a quinta, a sexta trombeta e, por último, a sétima trombeta, que é nos dias hoje dos nossos governos atuais. Mas aqui, então, nós vamos ver aqui quando os homens foram mortos. Uma terça parte dos homens do Império da Besta foram mortos com a sexta trombeta. E ela fala aqui dos ventos serem soltos. Eles estavam presos junto ao grande rio Eufrates, então é da região do Eufrates, após o levante dos muçulmanos, da religião islâmica, que surgiu justamente naquela região do rio Eufrates, né, do Oriente Médio. Diz que os ventos estavam presos, mas esses 4 anjos
que vão soltar os ventos, eles vão agora estar preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens do Império da Besta. Vamos, então, a esta descrição bíblica e histórica, cumprida na história, sobre os turquestões, que são, na verdade, os muçulmanos turco-otomanos, né? Podemos começar, então? Sim. Os turquestões, quando os homens foram mortos. Então vamos lá. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse 9, 13 a 15. Então nossa viagem virou o milênio. Como temos notado, as paisagens que contemplamos estão tingidas de vermelho. Até o presente momento, a espada dominou as nações dos homens. Não será diferente nos próximos séculos, principalmente porque o povo mais feroz que a humanidade já conheceu acabara de surgir. Eles tinham um exército de 4 vezes 50 mil soldados. E o que é interessante, ele usará uma nova arma de guerra, que lança fogo, fumaça e enxofre. Ninguém poderá resistir. O Império Romano Oriental vai perecer diante desta arma letal, a bombarda. Só fazer um parênteses aqui, todas as invasões que nós vimos até agora, praticamente eles usavam espadas, né? Só que agora o negócio evoluiu. Eles estão usando, é como se fosse um canhão primitivo essa bombarda. Eu separei umas imagens para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, isso aqui é uma bombarda que eles conseguiam levar com os cavalos, entendeu? Tinha essa roda aqui, era parecido um canhão. E também eles usavam uma de mão. Era bem primitiva, mas letal, entendeu? Então era essa arma. Foi a primeira vez o uso de canhões, né? Inclusive, o Gilberto, nós vamos ver ao decorrer de que Constantinopla era uma cidade inexpugnável. Ela Exato. nunca foi conseguida conquistar por meios normais. E com esse novo armamento, os canhões, que vão ser usados pela primeira vez da conquista dos turco-otomanos sobre a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Eles usam, então, esse artefato que lança fogo, jacinto e fumaça das suas bocas, né? É isso, a gente a gente já vai entender exatamente toda a interpretação. Vocês vão verificar que tudo vai se encaixar com absoluta perfeição. Os ventos aí, convém relembrar, ventos em profecia são guerras. Estavam retidos, foram soltos. Significa, vão ocorrer guerras. Ventos são guerras em profecia. Isso está claramente mostrado no livro de Jeremias, no livro de Daniel, e vários livros mostra que ventos são guerras, né? Os 4 ventos que estavam no rio Eufrates. Podemos continuar, então. Perfeito, vamos lá. Então, surgiu essa nova arma, que a gente vai ver a grande importância dela. Os guerreiros mais temidos durante a primeira metade do segundo milênio da era cristã foram os turcomanos. O espírito cruel que possuíam e a violência de suas batalhas são notáveis no descrever da história. Eles causaram os maiores tormentos à Europa. São os responsáveis pelo segundo ai do Apocalipse, depois que foram soltos os 4 anjos do Eufrates, que estavam preparados para aquela hora e dia e mês e ano. Pode ser feita uma definição geral desta profecia baseada nas interpretações de seus simbolismos. Ao transformar suas simbologias em informações literais, é possível entender que está em pauta uma 6ª batalha contra o Império Romano. Desta vez,
4 comandantes liberam o belístico e lutam por um tempo determinado até destruir a terça parte de seus habitantes. Esta profecia coloca em cena as invasões otomanas que por vários séculos assolaram o Império Romano Oriental. Os turcos atravessaram o Eufrates no início do século XI, apoderaram-se do mundo maometano e passaram a atormentar os cristãos. Dentro do islamismo havia os califas, tidos como sucessores de Maomé. Os turcos otomanos dividiam-se em sultanatos. Os 4 anjos são os 4 principais sultanatos situados na região banhada pelo rio Eufrates, que formavam o Império Turco. São eles Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Vou mostrar aqui para vocês no mapa a região aproximada. Aí na Wikipédia os 4 sultanatos e a sua posição geográfica, né? Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, os 4 sultanatos. Na Wikipédia parece que eles mostram até dividido em cores, né? Deixa eu ver se não sei se mais você fácil. consegue mostrar cada região dos sultanatos. 4 sultanatos do Império Turco-Otomano, né? Esses cristãos aqui, na verdade, é o Império da Besta, cristãos apostatados, né? É o cristianismo apostatado, não é os cristãos verdadeiros. Os verdadeiros adoradores nessa época, eles estavam no deserto, estavam profetizando vestidos de saco e cilício. A igreja verdadeira, ela vai fugir para o deserto. Ela vai estar protegida, né? Tá ali, ó, os 4 sultanatos neste grande mapa aí que está sendo mostrado muito aqui. Dá agora -1 aí, deu um zoom demais. Aí, ó, 4 sultanatos que compunham justamente a região do Grande Eufrates. Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Daí vai vir as guerras, né? As grandes guerras contra o Império Romano Oriental, estas guerras que vão vir da parte dos turco-otomanos. Então tá aí a descrição dos 4 ventos, dos 4 sultanatos. Podemos continuar, então? Podemos. Vamos lá. Há um detalhe importante na interpretação desta profecia. É o tempo de atuação desses 4 anjos. Aqui aplica-se novamente a linguagem bíblica de um dia por ano. Os anjos estavam preparados para aquela hora, que é igual a 15 dias literais, e dia, que é igual a 1 ano literal, e mês, que é igual a 30 anos, e ano, que é igual a 360 anos. Só mostrar para vocês rapidamente essas passagens. Por exemplo, em Ezequiel 4 e 6, deixa muito claro que um dia é um ano. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, um dia para cada ano. Ezequiel 4 e 6. Em Números 14 e 34, também, ó. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então aqui é a mesma coisa, cada dia representando um ano. É assim que a gente interpreta a Bíblia, com base nas próprias chaves bíblicas, entendeu? A gente não pode trazer uma interpretação particular. Você não pode falar, eu acho, eu entendo, nós da igreja tal. Não, você tem que... não pode sair das escrituras. Então, retornando aqui. Então, nós temos a própria Bíblia interpretando a Bíblia. Então, dentro desse princípio dia-ano e fração do dia, nós temos aí a somatória de 396 anos e 15 dias, que é o período de tormento causado pelos turco-otomanos, os turquestões,
E esse foi o tempo determinado pela profecia dados aos turcos para matarem com violentas batalhas a terça parte dos homens do antigo Império Romano, agora cristianizado, né? De Sim. acordo com a história, a data em que os turcos atravessaram o Eufrates foi no ano de 1057 da era cristã. Com esse ponto de partida, mais 396 anos, chega-se a 1453. O que ocorreu? Nesse ano, com a ajuda de poderosos canhões, os turcos otomanos tomaram Constantinopla dos romanos e esta foi a última conquista deles, né? Só, Encerra aí. só fazer um parênteses aqui, irmão Flávio. Então, nós mostramos aqui como que chegou nesse período, né? Porque no calendário judaico o ano possui 360 dias, mas aplicando o calendário romano, 365 dias, ou seja, é necessário um acréscimo de 5 dias, que resultaria em 396 anos e 15 dias, conforme dito aqui pelo irmão Flávio. Como eles atravessaram o Eufrates em 1057, transcorrendo os 396 anos, chega-se ao ano de 1453. Agora, a gente estava falando das armas que eles utilizam, aqui o canhão, lá, a bombarda. Vocês podem ver, ó, elas foram criadas bombardas portáteis em 1365. Então, mais ou menos uns 90 anos antes de quando eles tomaram mesmo Constantinopla, tá? Só para vocês verem que a gente está dentro. Primeiro foi feita alguns anos antes aquela que não seria portátil, e depois em 1365 bombardas portáteis ou bombardas de mão, que eles poderiam levar até nos cavalos. Isso é importante vocês saberem para as informações que virão a seguir, ok? Então as armas estão dentro desse período histórico. Então tudo tá batendo com perfeição. Diz que os cavalos e os que se montavam sobre os cavalos, eles tinham essa arma de lançar fogo, jacinto e enxofre. Exatamente como diz a profecia, né? Exatamente. Podemos avançar aqui? Podemos. O exército otomano, Sim. página 730. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas cabeças saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Apocalipse 9:16 até 17a. A gente já vai entender exatamente o que quer dizer isso, né? Então, essa é a descrição que a profecia faz sobre o exército otomano. Ela retrata a quantidade de soldados, 200 mil homens. A gente já vai explicar porque em algumas versões, inclusive na Almeida, tá 200 milhões. Só que a tradução mais correta seria 200 mil homens, mas a gente já chega lá. A forma como eram equipados com couraças e armas de fogo, e a quantidade de homens mortos por este agrupamento bélico, a terça parte dos homens. Os fatos mostram que, sob a liderança de Maomé II, os turcos tomaram Constantinopla em 1453 e deram o golpe final sobre o que restava do Império do Oriente. Maomé II, no comando de um exército de 200 mil soldados e poderosa artilharia, atacou Constantinopla, defendida por 9 mil homens apenas. Olha que desproporção, né? O Maomé II ele tinha um exército de 200 mil homens e ele atacou um de 9 mil homens. Mas, na verdade, o mérito de Constantinopla não era nem o exército, eram as fortalezas, a gente já vai entender. Aqui, ó. Após 50 dias de resistência desesperada, a cidade foi tomada de assalto. Nas casas, nos templos, enfureceram-se a luta. O último rei, Constantino XII, pereceu no combate. Maomé II entrou na Basílica de Santa Sofia e proclamou: Alá é grande e Maomé é o seu profeta. A cidade foi vandalisticamente saqueada.
trucidaram-se milhares de cristãos e cerca de 400 mil foram reduzidos à escravidão. Eu vou colocar aqui o Maomé II, que ele foi o líder aqui dessa invasão, da tomada de Constantinopla, né? Então fala que ele foi o sultão do Império Otomano em duas ocasiões, 1444 e 1446, e a segunda 1451 a 1481. Foi o primeiro soberano otomano a reclamar o título de César de Roma, o soberano supremo de todos os cristãos, além dos habituais títulos de rei sultão, o soberano de um estado muçulmano, Han ou Khan, soberano turco, etc. Gilberto, então, pode falar. Convém lembrar que esses cristãos aí eram idólatras, adoravam imagem de escultura, era em plena apostasia do Império Sacro Romano. Exato. Essas guerras, né? Então, por isso que fala ali, nem assim eles se arrependeram para parar de adorar imagens de esculturas, né? E praticar idolatria e feitiçaria. Eles não se arrependeram. Quer dizer, foram mortos, aconteceu todas essas desgraças causadas aí pelos exércitos dos turquestões, dos turco-otomanos, e ainda assim eles continuaram adorando pau, pedra e mais escultura. Então, são cristãos apostatados, não são cristãos genuínos. É sempre bom lembrar isso. Né? Sim, exatamente. Tanto que esse é o segundo ai de Apocalipse 8:13, que é um juízo. E justamente em razão dessa questão da idolatria e outros pecados, né, que são citados no final do capítulo 9. Mas é bom lembrar, no final a gente fala, os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata. Então, mesmo com toda essa desgraça, os sobreviventes eles não se arrependeram. Tanto que até hoje, né? Até hoje a idolatria, as estátuas, a adoração dos santos, os anjos, até hoje essa idolatria tá firme e forte, infelizmente. E é por isso que tem a sétima trombeta. Então, é muito importante a gente entender, pessoal, o que aconteceu no passado para que nós não incorramos no mesmo erro agora no presente. Porque... eu vou dizer. A citação do historiador J.P. Silva, J.P. na Silva, nas páginas 203 e 204, que fala dessa invasão aí por Maomé II, né? Sim. E também Kung na página, no volume 13, página 34. O exército de 200 mil soldados. Só que esse exército de 200 mil soldados, nós temos que entender que ao longo de 400 ou 4 séculos, houveram várias batalhas com exércitos desse tipo, de 200 mil, 100 mil, 70 mil. Sim, várias. Foram 4 séculos quase. 4 séculos, exatamente. Então, 4 séculos somando todo o volume de exércitos e batalhas que houveram, chegaria também a 200 milhões. 200 mil foi o exército maior que foi reunido por Maomé II, e a somatória de todas as guerras, exércitos que se envolveram nessa batalha dos maometanos ao longo de 4 séculos, nós estamos falando aí de 8 gerações, porque naquela época os homens viviam no máximo 50 anos, 40 anos, então nós estamos falando de 8, 10 gerações, daria aí 1000 batalhas aí, daria 200 milhões de pessoas envolvidas nessas guerras ao longo de 4 séculos. Sim. Mas vamos lá. A gente tem a interpretação aqui de miríade. Miríade é um numeral de origem grega, significando 10 mil. Só que assim, essa expressão é encontrada em certas traduções da Bíblia. Por exemplo, ele fala de Apocalipse 5:11, ó, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Só que ele fala, o maior número existente era a miríade de miríades, correspondente a 100 milhões. Como em Apocalipse 9, que a gente está estudando, ele fala 2 miríades de miríades, deixa eu ver se é isso mesmo.
Então, 2 miríades, daria 200 mil. daria 200 milhões, só que é o que o irmão Flávio falou, os 200 milhões seriam o total, né? Somando Ao longo de 4 séculos. os 4 séculos, porque eles atacavam com exércitos de. Lógico, não 200 milhões, 200 milhões é a população inteira do Brasil. Eles atacavam com exércitos de 200 mil, tá bom? Só fazendo esse esclarecimento. Tem esse adendo aqui também, ó. No texto acima, deixa eu ampliar aqui para o pessoal acompanhar. Depois a gente vai disponibilizar esse estudo na nuvem também. No texto acima se fala em 200 mil soldados. Na narrativa profética, algumas traduções falam de 200 milhões. Segundo o entendimento de alguns estudiosos, 200 milhões talvez seja o número de todos os soldados turcos em todo o período de dominação otomana. Todavia, o mais provável é que realmente sejam 200 mil. Relatos históricos indicam que 200 mil soldados era característica dos otomanos ao se organizarem para a guerra. Então, eles iam para a guerra com 200 mil e 200 milhões seria o total deles em todos os 4 séculos. 1.000 batalhas. 1.000 batalhas de 200 mil soldados daria 200 milhões. Isso, várias batalhas ao longo dos séculos. Séculos antes da conquista de Constantinopla, quando eles começaram suas incursões aos povos muçulmanos, os exércitos otomanos, sob o comando de Mahmud, começaram por assaltar as fronteiras à frente de 200 mil homens. Mais tarde, quando Mahmud fez aliança com Seljuk, ele ouviu a seguinte resposta: se mandares ao nosso acampamento um destes dardos, 50 mil homens montarão a cavalo para te servirem. Se não forem suficientes, manda outro, a horda de Balik, e terás mais 50 mil. Porém, se quiseres mais, manda-me o teu arco. Ele girará pelas tribos e acudirão 200 mil cavaleiros às tuas ordens. Então, guerrear com 200 mil homens em seus Isso exércitos. está em Cantu, né? Isso está no livro Cantu, volume 13, página 40. Isso está em livro de história. Página não 34. Isso, Cantu, volume 3, página 34. Sim, são fontes históricas, livros de história, enciclopédias. Todas as Ninguém está fontes. inventando aqui, que são 200 mil cavaleiros, eles inventaram isso. Não. Isso é narrativa daquela época mesmo, que foi registrado nos anais históricos. Sim, e as hordas eram de 50 mil. Então eles formavam 4 blocos de 50 mil, ou 4 hordas de 50 mil. Nem sempre eles precisavam utilizar os 200 mil homens. Pode ser que uma horda de 50 mil já vencesse aquela batalha. Sim. Então vamos lá. Guerrear com 200 mil homens em seus exércitos era uma característica dos otomanos. Bermilá e Togrul, no ano de 1055, quando invadiram Bagdá, estavam à frente de 200 mil turcos. Também Amurate, quando cercou Constantinopla em 1422, lá estava ele com 200 mil soldados atraídos ao mesmo tempo pelo desejo de se apoderarem da cidade dos Césares. Portanto, não há motivos para se questionar esse detalhe. É histórico, é evidente, né? É uma característica deles de montarem os exércitos de 200 mil cavaleiros. Quanto às características dos exércitos otomanos, eles não são tanto semelhantes a dos exércitos muçulmanos, pois eram também povos do Oriente, como os árabes. A semelhança das cabeças dos cavalos com as cabeças dos leões é fácil entender. Os guerreiros turco-otomanos trajavam enormes turbantes que, ao se curvarem sobre as crinas dos seus cavalos para disparar suas armas de fogo, a impressão que se podia ter era de que os cavalos tinham cabeça semelhante à cabeça dos leões. Eu vou mostrar aqui, irmão Flávio. Vou mostrar aqui para ilustrar que essa passagem é curiosa aqui, ó. A alegoria da visão do profeta de João de Patmos, né? Isso. Sobre como que ficava a descrição desses cavaleiros em visão, né? Os turbantes deles, a crina dos cavalos e mais o canhão que soltava jacinto, fogo
e enxofre. Vamos lá. Então, por que que João, ele descreveu assim: "E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre." Olha o turbante que eles usavam. O que que parece isso aqui, irmão Flávio? Parece uma juba de leão que Exatamente. E tem mais uma coisa, o enxofre, ele é um dos componentes da pólvora, né? Não, A pólvora exatamente. é nitrato de, é, de sódio, né? Nitrato de sódio, o carvão, né? Grafite e enxofre. Esses três componentes, que foi a pólvora inventada pela China no ano 1000, foi a China que inventou a pólvora, e os turco-otomanos vão usar esse invento da pólvora, né, para os canhões. Então, Sim. esses turbantes enormes, mais o cavalo e mais os canhões, dava realmente essa impressão de que eles tinham enormes cabeças de leões. Olha Então, que grande os é, turbantes deles. os turco-otomanos, eles usavam turbantes gigantes. Por isso que parecia muito, né? Ele vinha no cavalo lá, ele abaixava para atirar, você só via a crina do cavalo e um turbante gigante. Por isso que era cabeça de leão. Por isso que o irmão João, né, o profeta, o apóstolo João descreveu dessa forma. Aqui, ó, qualquer referência que você encontrar, vou até dar um zoom aqui, é um negócio impressionante, ó. Nem eu sabia que era tão grande assim. Depois que eu fui pesquisar, eu falei, nossa, olha o tamanho desse turbante. Porque a gente imagina aqueles turbantes normais dos árabes, né? Mas esse aqui realmente parece juba de leão. A descrição, ela tá bastante condizente com o que a gente tá vendo aqui dos relatos históricos. Então tá bem Muito explicada bem. essa passagem do versículo 17. E com relação ao enxofre, é exatamente isso que o irmão Flávio falou. Eu separei aqui a pólvora, ó. Antigamente se utilizava a pólvora negra. Pólvora, também conhecida desde o final do século IX como pólvora negra, é uma substância, tal, ele descreve a pólvora, né, propelente em armas de fogo. E aqui embaixo, pólvora negra é composta de ingredientes granulares. E o primeiro ingrediente que aparece aqui, exatamente o enxofre. Então, vocês estão entendendo, né? Tá aqui, ó. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, porque na verdade eram os turco-otomanos com aqueles turbantes gigantes montados nos cavalos. E de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. É, que é o que a gente mostrou no começo da live. Eles estavam montados com essas bombardas de mão propelidas a enxofre. A Elas pólvora negra. soltavam projéteis que causavam grandes danos, né? Exatamente. Primeiro uso de canhões na história, né? Primeiro uso de canhões. Perfeito. Então já vamos se aprofundar agora. Agora que vocês já viram a ilustração, fica muito mais fácil de entender. Vamos dar seguimento aqui. Então, eles trajavam enormes turbantes que, ao se curvarem sobre as crinas de seus cavalos para disparar suas armas de fogo, a impressão que se podia ter era de que os cavalos tinham cabeças semelhantes às cabeças dos leões. A profecia diz que os que estavam nos cavalos trajavam couraças de fogo, enxofre e jacinto. O jacinto é uma pedra avermelhada. E o enxofre é uma espécie de pólvora, que nós acabamos de ver. Era o componente principal da pólvora negra. Os turcos foram os primeiros a usar armas de fogo em guerras. As armas de fogo usavam pólvora e projéteis, carregadas a tiracolo junto com os cinturões de munição no peito dos soldados. Permitiu o profeta descrever os trajes militares dos exércitos otomanos como compostos de fogo, jacinto e enxofre. Nas batalhas, quando os soldados disparavam as armas de cima dos cavalos, a impressão era de que o fogo, fumaça e enxofre saíam das suas bocas. Essas três pragas destruíram o Império Bizantino, a terça parte dos homens do antigo Império Romano. Fantástico. Perfeito. Perfeito. Agora a gente pode até se aprofundar mais nessa questão dos canhões. A gente vê aí uma dica do próprio livro de Apocalipse,
de João da fórmula da pólvora, né? A pólvora nem era descoberta na época que João do Apocalipse escreveu sobre isso, e ele já estava dando um dos componentes da fórmula da pólvora, né? A pólvora foi inventada na China, né? Os canhões de Século. Maomé II e a queda de Constantinopla, né? A pólvora foi inventada ao final do século IX e João já estava descrevendo no século I. Incrível, né? O livro Um de, dos de componentes da Apocalipse. pólvora. E ele É, descreveu muito, muito bem, muito fielmente pro que era conhecido na época, pro vocabulário da época. A gente consegue a interpretar linguagem. assim com bastante precisão, com bastante exatidão. Então Vamos, vamos lá. Os canhões de Maomé II e a queda de Constantinopla. Vamos lá. porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. A gente já vai entender isso aqui, ó. O poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Pô, mas como assim? Vamos entender. Essa parte da profecia refere-se ao poder destrutivo do exército otomano. Esse poder estava nas bocas e nas caudas dos cavalos. As caudas tinham cabeças que causavam dano. Além das armas de fogo, os otomanos estavam diante de Constantinopla com a arma do século, o canhão. Os muros da cidade eram capazes de resistir aos mais duros ataques e só caíram com o empenho deste novo engenho de destruição. Então, o que a gente está explicando no começo da live. Os muros de Constantinopla eram considerados indestrutíveis. Por isso que eles tinham um exército pequenininho, 9.000. Os turco-otomanos, um exército de 400.000. E eles resistiram por 4 séculos. Porque eles só caíram com o emprego do canhão. Então, pode-se dizer que seus muros foram os responsáveis pela longa duração do Império Romano do Oriente, criado por Teodósio em 395. Diz Arruda, aqui um... Ô, Roberto, Oi. mostra na Wikipédia os muros de Constantinopla, para o pessoal ter uma ideia como era realmente difícil de serem conquistados. A Wikipédia mostra. Eles eram feitos, eles tinham primeiro tipo montes, que eles faziam escalonados, né, tipo um dique, antes de chegar no muro. Você pode, exatamente, Tô tentando os, pegar uma os imagem muros, grande. Deixa eu tentar pegar uma imagem grande aqui para o pessoal que está no celular também conseguir enxergar. uma outra aba, né, e você abre só a imagem numa outra aba, eles faziam tipo diques, né, antes de chegar nos muros, ele era em várias etapas os muros de Constantinopla. Então era difícil de conquistar, muito difícil. Mas os canhões eles derrubaram esses muros. E então a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turquestões com o uso do canhão, como diz a descrição do Apocalipse, que o poder estava nas suas bocas e as caudas das suas serpentes. A gente vai ver que o canhão ele tem uma cauda, tem uma cabeça e dali sai tipo um rabo, né? Que é o que a gente chama para pólvora ali, que é a espoleta, né? Então, E é tem isso tipo aqui, ó. Por que, que a cauda causava dano? Porque os cavalos, eles iam puxando esses canhões que realmente pareciam serpentes. Eles eram assim, compridos, né? compridos, assim, esticados, compridos, até tinha umas camadas assim que parece de cobra mesmo. E então por isso que a cauda causava dano, porque o cavalo ia puxando esse canhão que parecia uma serpente e a sua cabeça causava dano também, porque saía o projétil por aqui. Um outro exemplo Foi aqui, ó. que eles conquistaram. Então parecia uma cobra, uma serpente, porque os cavalos iam puxando. Então eles iam com aquela bombarda de mão, atirando, né, usando a pólvora negra, enxofre. E além disso, eles iam puxando, alguns cavalos iam puxando esses canhões, que foram esses que derrubaram os muros de Constantinopla.
Se não fosse assim, Constantinopla ela não teria caído, ou teria pelo menos durado mais alguns anos. Gilberto, um apóstolo como João, que não conhecia esse armamento, o canhão, se ele visse isso, como que ele ia descrever? Como uma serpente, né? Uma serpente que solta pela boca dela fogo, enxofre. Ele ia usar a linguagem que ele dispunha na época, olha lá, né? Sim. Uma pessoa que nunca viu um canhão, que viveu no século I, como foi João do Apocalipse, ele em visão vê um negócio desse, ele vai descrever o quê? Parece Isso uma sempre serpente de um bronze cavalo. aqui, né? Parece uma serpente de bronze. Parece uma serpente que tem uma cabeça que solta fogo, Sim. que solta fumaça, né? E com ela danifica. Ela causava realmente o dano que foi a derrubada dos muros de Constantinopla, né? Então a gente vê como é dado símbolos tranquilamente para haver o entendimento do que se tratava, do evento histórico da tomada, da conquista dos turcos otomanos. Porque nós temos lá o contexto, os 4 sultanatos, os 4 ventos junto ao Eufrates que estavam para ser soltos, correto? Depois nós temos aí os 4 sultanatos, Icônio, Bagdá, Alepo e o outro lá é Listra, né? Não, Alepo e Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. 4 sultanatos. Exército de 200 mil cavaleiros. Tem cabeça de leão. A gente viu o turbante igual uma cabeça de leão. Tem os canhões portáteis, com ele solta fogo também. Depois vem o canhão sendo puxado pelo cavalo, que é esse canhão aí que nós estamos vendo, que com ele vai danificar, parece uma serpente. Então nós temos uma descrição do contexto da sexta trombeta que bate exatamente. E o período, né? O período que é a hora, o dia, mês e ano. Você faz a somatória aí, 396 anos, 4 séculos de guerras, de conquistas deste período de luta entre os turcos otomanos e os adoradores da besta, né? Que adoravam pau, pedra, adoravam imagem de escultura. Eles vão ser, a terça parte deles, feridos e mortos com este segundo ai, né? Segundo ai. Sim. Prosseguindo aqui Muito bem. com relação a essas armas. Então eles usaram esses canhões para destruir os muros de Constantinopla. Tanto que aqui nos livros de histórias falam que os muros foram responsáveis pela longa duração do Império do Oriente. Diz Arruda que a cidade só caiu em 1453, porque suas grossas muralhas foram destruídas pelos poderosos canhões de Maomé II, construídos por engenheiros saxões. Então, esses canhões eram puxados pelos cavalos, que davam a aparência de que eles tinham caudas semelhantes a serpentes, e cujas cabeças causavam danos. Essas cabeças eram os projéteis dos canhões, que disparados contra os inimigos provocavam grandes destruições. Para se ter uma ideia do poder destrutivo deles, numa batalha naval, antes da queda de Constantinopla, Maomé II pôs a pique o navio inimigo apenas com um único disparo. Nossa, imagina! Com um único disparo ele afundou o navio inimigo. Acho que os inimigos não acreditaram, né? Os romanos não acreditaram. Não, é real. O primeiro uso dos canhões foi assim, os inimigos ficaram apavorados. Porque antes era uma batalha árdua, dura, flecha, fogo, espada, vamos invadir o navio, e não afundava, né? Podia pegar fogo, mas não afundava. Tinha as catapultas, né? Que lançavam bolas de fogo, era tudo muito artesanal, demorado, né? Sim. Os canhões eram rapidamente abastecidos, já colocado ali, bum, e com um único tiro derrubou o primeiro navio lá, pôs a pique um navio. Só o barulho já, nossa. Inteiro.
Então, esses canhões arrastados pelos cavalos e as armas de fogo disparadas de cima deles produziam o aspecto descrito pela profecia de que o poder dos cavalos estavam nas suas bocas e nas suas caudas. A parte oriental do antigo Império Romano caiu nas mãos cruéis dos turcos como efeito do uso dessas armas. Os seus habitantes pagaram o preço de suas idolatrias, mas os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem de seus furtos. Apocalipse 9, 20 e 21. Então, Sim, aí... sim. Uma parte do império que não foi atingida por isso, que era do Sacro Império Romano, que continuava lá a idolatria, né? Toda a Inquisição, a matar as pessoas que não aceitavam o poder do Império Romano religioso, continuaram com as suas idolatrias, a outra parte que não foi atingida por essas pragas. Uhum. Só fazer um esclarecimento que tá fora do contexto aqui, Flávio, que é a segunda vez que eu vejo o pessoal postando, estão falando, que geração é essa que Cristo falou em Mateus 24:34, que já dura mais de 2000 anos? Lê Mateus 24:32, que você vai entender, geração da figueira. Acabou. Ele não falou para aquela geração, ele falou, eis aqui a parábola da figueira. Quando ele fala desta geração, da geração da figueira. Desculpa, vocês precisam... A figueira é o povo judeu, representa quando o povo judeu voltasse para sua terra, quando a nação de Israel voltasse para sua terra e começasse a dar os seus primeiros frutos, esta geração que ele está falando. Exatamente. Os judeus só voltaram em 1948. Eles voltaram para o Estado de Israel, foi fundado em 48 pela ONU, com a voto de Minerva de um brasileiro, e agora eles estão dando os primeiros frutos, né? Você já tem uma comunidade de judeus messiânicos. Então Jesus não falou em nenhum momento que era naquela geração. Ele fala dentro do contexto da parábola da figueira. Eu vou pegar rapidinho, só um parênteses, porque eu acho que é a segunda ou terceira vez que colocam isso. O pessoal não entende mesmo. Pega um versículo isolado, não consegue entender todo o contexto do capítulo e fica falando que a Bíblia tá errada, falhou. Olha aqui, ó, ainda ele fala aprendei, ó. Jesus fala no Mateus 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração da figueira sem que todas essas coisas aconteçam. Ele não estava falando daquela geração dos apóstolos, está muito claro, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira, 2 pontos, está dentro desse contexto. Figueira Israel, os primeiros ramos, os primeiros judeus messiânicos. Israel foi refundada pela ONU em 1948. Os primeiros ramos... Nasceu em um só dia, viu, Gilberto? Oi? Pode uma nação nascer em um só dia? Isaías capítulo 66 fala. Poderia uma nação nascer em um só dia? Mas Exato. Isso é maravilhoso, aos olhos da eterna. Israel nasceu num dia, no dia 14 para 15 de maio de 1948. Foi Tá aqui, o nascimento da nação de Israel. Olha lá. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, Israel sim, ele nasceu em um único dia, no dia que foi decretado, se eu não me engano, 14 de maio de... Agora eu não lembro a data exata, mas foi em 1948. 14 de maio de 1948, com o voto Minerva de um brasileiro, Oswaldo Aranha, né, que inclusive foi ele que intermediou toda a conversação para a criação do Estado de Israel. A nação de Israel nasceu em um só dia por decreto da ONU em 1948. E agora o Papa marcou para 14 de maio de 2020 o Pacto Global, né, de união de todos os poderes de educação, autoridades do mundo, para estarem, até mesmo se for o caso, acima da ONU,
para salvar o planeta, entre aspas, né? É. Então a gente vê aí o interesse de querer criar uma nova ordem mundial. Mas vamos voltar então Vamos para lá. voltar, então é só um alerta aí para as pessoas, elas não pegarem versículos isolados e ainda interpretar errado, né? Vamos estudar o contexto da Bíblia, porque Sim. senão não faz sentido mesmo, né? Então vamos lá. A parte oriental do antigo Império Romano caiu nas mãos cruéis dos turcos. Mesmo Já assim, foi lida essa parte. Agora mesmo assim eles não se a, a- arrependeram da idolatria. Aí está a isso. razão desses flagelos, né? A idolatria dos romanos que agora recebia o juízo da mão divina, ao segundo ai. Este foi o cumprimento da sexta trombeta, o segundo ai sobre os romanos. Nesse tempo, os homens viviam sob a pressão militar. Como se sabe, os romanos sofreram muitas calamidades no Ocidente após 1078, data da tomada de Jerusalém pelos turcos. Almeida diz que os peregrinos europeus, que milagrosamente conseguiram voltar à sua pátria, narravam com lágrimas as terríveis desgraças dos cristãos orientais, sujeitos a terríveis perseguições por parte de um povo selvagem e cruel. Toda a Europa católica chorou as calamidades da Terra Santa. E em todas as igrejas, os prelados, os bispos e demais autoridades eclesiásticas não cessavam de recriminar os turcos e de amaldiçoá-los por sua selvageria. As invasões maometanas e otomanas ao Império Romano Oriental cumpriram a quinta e sexta trombetas, dois ais que causaram muitos sofrimentos e mortes aos romanos. Basta abrir um livro de história para certificar-se da notoriedade desses fatos. Foram, sem dúvida, juízos apocalípticos sobre aquelas gerações que não adoravam o verdadeiro Deus, mas antes se curvavam aos ídolos. O grande Império Romano finalmente tombou. Mas, mesmo com a queda da parte oriental do antigo Império Romano, diante de todas essas calamidades, os outros homens, os romanos ocidentais, não mudaram e a idolatria permaneceu. Então, sobre eles vieram os juízos revelados pela sétima trombeta, o terceiro e último ai sobre o mundo. Continuamos na primeira metade do segundo milênio da era cristã, para entendermos o que esta profecia vai nos revelar. Então, resumindo aqui, finalizando, né, essa interpretação, lógico que a gente vai comentar ainda. A quinta e a sexta trombetas do Apocalipse foram as invasões dos maometanos e otomanos ao Império Romano Oriental. Tinham ferozes guerreiros que atormentaram e mataram os bizantinos durante séculos. Os homens daqueles tempos pagaram o preço de seus pecados de idolatria, de feitiçaria, de prostituição. Eram terríveis juízos sobre uma humanidade corrupta e idólatra. E o problema Convém lembrar, o Gilberto, que o império desta época, né, que estava em plena alta Idade Média, né, esse juízo foi sobre os adoradores da besta, os que estavam dentro dessa configuração do Império Romano Pagão, o Império Oriental. Agora, nós vamos ver o seguinte, que o Império Turco-Otomano ele durou até 1800, final do século XIX, e ele totalmente se extinguiu em 1914, na Primeira Grande Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano. Que nós vamos ver as taças também, né? Porque nós estamos estudando só as trombetas, depois nós vamos entender as taças, que elas têm uma mixagem junto com as trombetas. Trombetas são guerras, taças são pragas. São coisas que acontecem no meio do povo que causam problemas, doenças, causam problemas de guerras civis, causam problemas de governo, enfim. E a sexta taça, ela tem tudo a ver com também o final do Império Turco-Otomano. Tem tudo a ver com o final do Império Turco-Otomano e tudo que está acontecendo até os dias de hoje no Oriente Médio.
que prepara o caminho para o Armagedon. Nós vamos ver isso no capítulo 16 de Apocalipse. Mas todas essas imagens, todas essas chaves bíblicas, com o acontecimento histórico, narrado, que a gente vê aqui por livros de história, por historiadores, né? Tanto que aqui tem a referência histórica, aqui, Arruda, né? É um dos historiadores aqui. Tudo isso está amplamente, Almeida, né? Na citação da página 49, Arruda, Opcite, página 295, Cantu, J.P. Silva, enfim, além dos símbolos bíblicos que nós vimos. Então, fica aí um quadro profético muito bem delineado pelo contexto da leitura que nós fizemos e o seu correspondente dentro da interpretação historicista na história, né? As coisas que foram, que são e que virão a acontecer. O livro de Apocalipse, ele narra os acontecimentos históricos, as pragas de Deus sobre o Império Romano que perseguiu a Igreja de Deus, a história da luta da Igreja verdadeira, a Igreja de Deus, contra a falsa igreja, o império da besta. O dragão deu seu poder e grande autoridade à besta. Tudo isso vai ficando muito claro cada vez mais que nós avançarmos nas páginas deste maravilhoso e importante livro da profecia, o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Amém. Amém. Então, acho que conseguimos mostrar tudo aqui sobre o estudo, inclusive as ilustrações para facilitar. Tô vendo aqui se tem mais algum arquivo, mas a gente conseguiu mostrar tudo.